indica abusividade? Uma súmula vazia, porque não diz o que seria ou não abusivo nessa ideia. Então, a partir daí, os juros remuneratórios, eles foram estipulados pelo mercado. E a súmula 296 do STJ, a súmula 294 também nesse sentido, estabelece, a súmula 296 diz que os juros remuneratórios não cumuláveis com a comissão de permanência são devidos ao período de inadimplência à taxa média de mercado. E na época ainda, a doutora Cláudia Lima Marques fez uma homenagem ao ministro Rui Rosado, ele questionou o que era essa taxa média de mercado. E questionou o Banco Central, e o Banco Central disse que era aquela praticada pelo mercado, pelas próprias instituições financeiras. Depois tem até a resposta disso. Então, o próprio mercado estabelece essa prática de remuneração de juros. E o que isso tem em relação com o superendividamento? Ora, quanto maior o risco de crédito, na concessão do crédito, maior a taxa de juros. Se o consumidor está inadimplente, quanto maior a taxa de inadimplência, maior os juros. Então, o subprime, que é essa diferença, vai fazer com que o próprio consumidor arque com um endividamento maior, já que ele vai pagar por um juros mais altos, porque grande parte da população é inadimplente. Então, isso forma uma bola de neve em desfavor do consumidor. E os juros acabam sendo esses juros do mercado. Além desses juros do mercado, nós temos a capitalização desses juros de forma mensal. E o que significa capitalização de juros? Que a cada mês, os juros são integrados ao capital e ensinem novos juros a partir deles. E essa capitalização é permitida no Brasil? Antes, não é? Em 1916, no Código Civil, não havia estipulação expressa nesse sentido. E, com a lei de usura, se vedava a capitalização de juros. Mas o entendimento que se consolidou no país foi a partir da medida provisória 1782, que depois foi convertida na medida provisória 2170, que permitiu, que tratava, uma medida provisória, que tratava a respeito, e aí eu vou ler aqui os considerandos, põe sobre a administração dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, consolida e atualiza a legislação pertinente ao assunto e dá outras providências. Quer dizer, ela fala sobre o Tesouro Nacional, no artigo 5º ela estipula: nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 ano. Então, se admite no Brasil a capitalização de juros, e essa prática, desde 1998, por medida provisória. Ontem, a professora Cláudia estava falando da DIN 2591, que é a conhecida DIN dos bancos, que determinou, não é, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. O argumento que levava que as instituições financeiras não quisessem ou argumentassem em desfavor a aplicabilidade do CDC era justamente que o CDC era uma lei ordinária. E que o sistema financeiro tem que ser regulamentado por lei complementar. E eu vos pergunto, e a medida provisória que estipula a capitalização de juros tem natureza de lei complementar ou de lei ordinária? Seria essa própria medida provisória inconstitucional? Logo após a DIN 2316, foi discutir pela DIN 2316, antes mesmo da DIN dos bancos, discutiu-se a constitucionalidade. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou a respeito da medida cautelar de suspensão dessa DIN. O que eu queria... E aí os argumentos da inconstitucionalidade, eles vão desde uma inconstitucionalidade formal a uma inconstitucionalidade material em relação aos valores que nós preservamos dentro da nossa sociedade. E o artigo, com o Código Civil de 2002, o artigo 591
coloca aqui: destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere ao artigo 406, permitida a capitalização anual. Só que esse artigo, embora esteja no Código Civil, é rechaçado no sentido de que ele não pode ser aplicado às instituições financeiras e embora também regulasse a questão dos juros no Brasil. Todas as ações que versem a questão relativa à revisão, já estou terminando, as ações revisionais vão encontrar esse óbice na nossa jurisprudência. Porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu, por meio do recurso repetitivo, esse recurso repetitivo que a professora Cláudia fez menção e que ela funcionou pro bono, de que a capitalização de juros é válida, de que os juros são livremente pactuados a taxa de mercado. Então, só a título de ilustração, eu tenho aqui um dado muito interessante e eu gostaria de fechar também a minha explanação com essa reflexão. O indivíduo que adquire R$1.000 de crédito a uma taxa de juros a 8% ao mês, que é uma taxa de juros de um LIS, de um cheque especial, com amortização zero. E aí nós temos vários sistemas de amortização também que estão sendo discutidos, que é a forma de amortizar a dívida, não é? Amortizando juros e o principal. Mas com amortização zero, digamos que ele não tenha pago nada. Quanto ele deve ao final de 5 anos? Vocês imaginam, se vocês colocarem R$1.000 na poupança, quanto que vai ser esses R$1.000 daqui a 5 anos? Para a instituição financeira, esses R$1.000 vão render ao final de 5 anos, sem capitalização mensal, só com a capitalização anual, R$ 27.888,25. Com capitalização anual. Não, vocês podem até argumentar, mas não amortizou nada. É verdade. Muitas vezes o nosso assistido, ele vai pagar alguma coisa, fazendo uma amortização zero. Ou seja, ele vai pagar só os juros. Porque ele não vai conseguir nunca pagar a prestação que está sendo dirigida. Então isso vai elevar a 27.888. E se esses juros forem capitalizados mensalmente? Sabe quanto ele vai dever ao final de 5 anos? E aí isso vai levar à sua ruína, porque se alguém retira R$1.000, vocês pensem que a pessoa deve receber no máximo uns 3.000, não é? Para precisar tanto de R$1.000. Vai dever ao final de 5 anos R$101.257,06. Então a gente precisa refletir que tipo de sociedade que nós queremos, se o descontrole do mercado é um descontrole que o Poder Judiciário e nós, como aplicadores do direito, vamos ficar refém. Muito obrigada. Obrigado, doutora Daniela, com essa palestra extremamente provocante. Lembrando, doutora Daniela, que se ele colocar esses mesmos R$1.000 na poupança, ele vai ter um rendimento espetacular, viu? Acho que ele vai, em 5 anos, ele vai ter um rendimento de R$107. Ele vai ficar... Não, estou brincando aí, pela conta vai dar mais ou menos isso. É um espetáculo a disparidade, parece que a gente vive realmente no paraíso dos juros mesmo aqui no Brasil, como de fato é para a instituição financeira. Eu vou passar a palavra para o doutor Ricardo, mas antes queria saudar a plateia na pessoa do desembargador Voltaire, que é o nosso presidente da nossa comissão que acompanha pelo Brasilcom os PLs de atualização junto às casas legislativas federais, e saúdo a sua pessoa, porque é uma pessoa que vai ter um trabalho muito importante agora, daqui para frente, com um bastião segurando, ostentando o estandarte dessa missão importante que vai ser
implementar isso nas casas legislativas e conscientizar todos os poderes públicos da necessidade, como eu falava no começo da abertura do painel. Então, passo de imediato a palavra ao professor Ricardo Morishita Wada, que é nosso diretor do Brasilcom, professor da Fundação Getúlio Vargas aqui do Rio de Janeiro, e uma pessoa muito importante no cenário do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, sobretudo quando esteve à frente do departamento do DPDC, Ministério da Justiça. Para não tomar mais tempo, o doutor Ricardo vai usar o púlpito, só tem uma palavra por 15 minutos. Opa, eu falei para... Bom dia a todos. Meu caro Walter, muito obrigado. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa, minha caríssima Larissa, amiga já de longa data, eu diria até uma companheira aqui no caso do Estado do Rio de Janeiro. Esse importante papel que ela teve e tem hoje frente à Defensoria. A Patrícia está aqui também, então meus cumprimentos. Também uma grande felicidade de estar aqui na mesa também com a Daniela. Fiquei feliz agora sabendo que a Daniela está indo para Brasília, não sabia, uma ótima notícia. Minha cara Clarissa, presidente do Brasilcom, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E o meu agradecimento muito especial à minha amiga Rosângela Cavalazzi, a quem eu devo não apenas uma inspiração, eu diria científica, mas sobretudo moral, né? Rosângela é o tipo da pessoa que você conhece e retira da convivência dela não apenas exemplos de vida, exemplos de pensamento e modelo e de integridade, mas sobretudo, Rosângela, de coragem moral. Não é aquela coragem apenas física que nos faz levantar, caminhar, mas a moral de poder dizer e de dizer as coisas quando certo, quando correto, quando necessário e quando justo. Então, estou muito feliz de estar aqui, sobretudo na Faculdade Nacional de Direito, casa de Evandro Lins e Silva, centenária Faculdade de Direito. E eu, embora tenha preparado um slide, eu achei que não se coadunaria com o espírito da faculdade, e eu gostaria, talvez aqui, tomando a liberdade, de fazer uma reflexão, talvez mais oral e menos expositiva. Essa foi uma apresentação que eu apresentei em abril no Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça. Foi um evento na Bahia que eu acabei falando de superendividamento, crédito. Então vou deixar isso um pouco de lado e eu queria falar com vocês, talvez um pouco mais aberto, um pouco mais amplo sobre a questão do superendividamento, mas sobretudo, e eu acho que esse é o meu grande ponto hoje. Eu dormi só 3 horas, então até preferi ficar de pé para ficar mais desperto e honrar essa faculdade nessa tribuna. Eu queria comentar um pouco, talvez algumas reflexões, para a gente pensar essa estrutura do superendividamento, esse modelo do superendividamento. E eu tenho uma primeira observação que me parece bastante importante. Nós estamos vivendo hoje, acho que um momento bastante ímpar na sociedade brasileira. Acho que do ponto de vista econômico, é uma notícia que vem se repetindo, eu diria, incessantemente pelos jornais, pelas colunas econômicas. É que o Brasil hoje, ele conta com um processo de inclusão de 36 milhões de novos consumidores. Acho que essa entrada desses novos consumidores, hoje, apenas consumidores numa nova faixa de renda, mas consumidores que começam a representar um desejo da sociedade brasileira ser uma sociedade cada vez mais de classe média. Esse é um processo de inclusão que vai trazer inúmeros efeitos, eu diria, ao longo dos anos. Mas o principal efeito desta inclusão, desses 36 milhões de novos consumidores no mercado de consumo, não tenham dúvida, será sobretudo no aspecto da democracia. Na exata medida em que consumidores passam a ter garantido acesso básico à alimentação, acesso básico, não é? Eu diria, à moradia, a transporte, ele começa também, a uma vez cumprido com os elementos básicos do seu cotidiano, do seu dia a dia, a aspirar não apenas bens tangíveis, mas a bens intangíveis.
É essa busca por bens intangíveis dessa nova classe média que consegue configurar, sobretudo, uma nova conformação política. Ele diz, eu consigo trocar o meu carro, eu consigo trocar o meu fogão e a minha geladeira, mas agora eu não quero mais isso. Isso eu já consegui. Agora eu quero bens intangíveis. Eu quero respeito, eu quero dignidade, eu quero cidadania. E isso leva ao longo do tempo, não sou eu que digo, é a literatura, sobretudo, do ponto de vista da sociologia, da economia, da política. Ele vai mostrar que cada vez mais nós vamos nos vocacionar para um exercício da democracia, o que me parece extraordinário. É evidente, eu troco o carro, compro a geladeira, troco meu fogão, o quarto, aí eu começo a olhar para o serviço público, eu olho para o transporte, eu começo a olhar para o serviço de saúde, para a educação e começo a relacionar diretamente o meu bem-estar, a minha dignidade, a minha cidadania a um exercício político de escolhas e de um exercício democrático. Me parece extraordinário. Foi assim na Europa, foi assim, com algumas modificações, evidentemente, nos Estados Unidos. Nós sempre olhamos para o novo mundo, não é? Nós sentimos a influência do novo mundo. Mas essa é uma mudança importante. Ela é importante porque muda a racionalidade, muda o procedimento e a gente começa a se aproximar de House, que dizia, a sociedade fica mais complexa. Numa sociedade mais complexa, é fundamental que ela seja também mais democrática, que os procedimentos de pactuação, que a complexidade que ela levanta, os vários interesses, passem por um processo cada vez mais adequado, cada vez mais sofisticado de pactuação. O que abre a todos nós, operadores do direito, um tremendo desafio. Porque agora nós vamos começar, e nós sentimos isso no dia a dia, no processo de regulação. Tomamos como exemplo, como é o nosso tema hoje, crédito, que há uma contraposição de inúmeros interesses. Há uma contraposição de um interesse, vejam as senhoras e os senhores, do próprio Estado. Porque através do crédito, através da quantidade de crédito, você consegue artificialmente injetar capital, investimento e recursos na sociedade. Esses recursos já demonstraram alguma importância. Nos momentos de crise, foi o que gerou e o que permitiu que o Brasil tivesse um estoque de recursos suficiente a atravessar a crise. Mas, de outro lado, a outra ponta deste processo, que é a outro conflito natural, está o tomador desse crédito, cidadão, consumidor, que, como Daniela bem colocou, retira R$1.000 e paga quanto? R$101.000 ao longo do processo. Então imagina essa complexidade e como nós iremos pactuar essas regras. Então esse me parece um ponto. Segundo ponto, que eu também queria colocar aqui. Esse segundo ponto, ele tem a ver diretamente com os nossos 25 anos da Constituição da República. E esse olhar constitucional, que talvez seja um dos olhares mais importantes para os próximos anos, para a nossa sociedade. E para me socorrer desse olhar e de um comentário, eu vou me socorrer de um constitucionalista da terra de Clarissa, do professor Lênio Streck, que trouxe, e eu diria de uma forma magistral, uma forma nova ou uma forma necessária de nós pensarmos o direito. Lênio Streck vai trazer dois grandes modelos que vai nos ajudar a pensar o momento atual, os modelos jurídicos. Ele vai lá em Friedrich Miller buscar a nova teoria estruturante do direito. E Miller, vejam as senhoras e os senhores, como é extraordinário. Ele vai buscar toda a sua fundamentação num grande pensador, que eu ainda acho que nós estamos ainda a descobrir esse novo pensador, que não é tão novo assim, mas que foi Heidegger. E a partir dessa nova teoria estruturante, ele vai trazer um segundo grande autor atual, que é o Dworkin. Sobretudo, quando Dworkin diz que há argumentos de princípios, há argumentos de política, e vai apontar para uma única verdade. Bom, Lênio vai fazer duas grandes provocações. A primeira provocação dele. Nós estamos ainda muito apegados a um modelo. Então ele vai fazer uma primeira crítica
epistemológica, uma crítica ao processo de conhecimento. Como é que nós concebemos o direito? E ele vai trazer nessa crítica uma palavra, uma sentença, um enunciado muito forte, mas que me parece necessário. Há uma crise epistemológica, há uma crise do conhecimento, porque nós estamos ainda muito presos a uma técnica de subsunção, de nós olharmos para a lei e acharmos que a lei, e da lei é que nós retiramos todos os efeitos do direito. Nós achamos que nós olhamos para o texto normativo, olhamos para a disposição sintática e retiramos desse objeto a semântica. Nós olhamos para a disposição e procuramos retirar dela todos os efeitos, e nós inclusive confundimos texto e norma, como sendo uma única coisa. Quando o texto é um momento muito claro da relação, e a norma é o campo normativo de Friedrich Miller, que é uma outra relação. A norma, nessa acepção, só é norma quando aplicada pelo Poder Judiciário, pelo Estado juiz, ou ainda pelo Estado administração. Antes eu não tenho norma, eu tenho texto normativo. E aí é que ele se liga com o pensamento de Heidegger. Eu tenho a pessoa e eu tenho o ente. O ente, ele é apenas o objeto, ele está paralisado, entificado. E eu preciso de algo que vá além. Eu preciso, sobretudo, saber que pessoas não se relacionam com coisas, pessoas se relacionam com pessoas. E é por isso que a linguagem passa a ter um papel fundamental na construção do direito. É o giro ontológico. Nós olhamos para o direito e olhamos apenas o texto normativo e dizemos, o texto é igual à norma. Aí eu tenho lei que pega, lei que não pega, como se fosse gripe. Mas a ciência não pode se colocar numa situação onde não há consistência, porque dessa maneira não há sistema. Se eu tenho lei que pega e lei que não pega, eu não tenho ciência, e é um problema gravíssimo de estrutura do pensamento e da estrutura do operador do direito num contexto cada vez mais democrático. E quando Lênio faz essa crítica, ele diz, talvez o caminho seja nós olharmos exatamente o direito não apenas como texto, mas também como a norma e o processo de realização. E aqui eu fecho o meu primeiro grande ponto dessa crítica epistemológica. Se nós temos hoje um vício de olhar o texto normativo e chamar de norma, e se nós achamos que, lendo o texto como numa relação mágica, que as disposições do texto irão realizar o direito, talvez nós estejamos gravemente com um problema de produção de conhecimento. E Lênio vai dizer, é necessário olhar os dois fenômenos de maneira distintas. O texto ele é importante, é evidente que ele tem a importância, mas a realização do texto, que é através da norma, através do julgador, através do administrador, ele leva em consideração, e aí ele busca the working. Não fica apenas nos elementos semânticos ou sintáticos do texto, mas ele precisa de toda uma construção de uma teoria da decisão. Então eu quero agora fechar o meu terceiro raciocínio. 36 milhões de novos consumidores, uma nova faixa de renda, consumidores que buscam bens intangíveis, um exercício da democracia. Eu preciso trabalhar, sobretudo, evidentemente, que o aprimoramento do texto, eu acho que isso já foi aqui, e eu concordo, já foi plenamente debatido. Talvez o meu olhar para todas as senhoras e os senhores sejam para o aplicador, para a teoria da decisão, tanto do Poder Judiciário, e aqui eu não me sinto à vontade a dizer, eu tenho magistrados aqui que são acadêmicos, mas eu quero falar da teoria da decisão aplicado à administração pública. Como o administrador decide? Ele tem o texto normativo a que ele não pode fugir, são limites à sua decisão, não é dado ao administrador criar o direito, é evidente. Aqui The Working diz, ele utiliza argumentos de princípios, que são as normas que lastreiam as decisões políticas. Agora, não pode o administrador exercer as suas prerrogativas de criar a lei ou de criar o direito. Ele deve realizar e decidir segundo as disposições postas. E onde ele vai buscar
no Estado moderno ou no Estado constitucional, em homenagem aos nossos 25 anos, todos os seus elementos para a sua decisão, ou administrador. Não há um outro local no Estado constitucional a ele buscar os seus elementos, sobretudo na Constituição da República. Mas dentro da Constituição há um elemento que é talvez o elemento mais importante para o cidadão e também para o consumidor. Ele retira, dentro do contexto constitucional, dos direitos fundamentais, toda a estrutura necessária para construir a sua decisão, levando em consideração os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, Fabiana, você bem sabe, eles têm um propósito. E desde 1700, o propósito único dos direitos fundamentais é limitar o poder do Estado. É essa a razão, é por isso que é cláusula pétrea. Você limita os poderes do Estado em homenagem e prestígio ao que o Norbert Elias chama de processo civilizatório. São as garantias mínimas que o cidadão deve ter, a Constituição está posta com todas as letras. E é tão forte, que a única coisa que pode retirar a obediência desse Estado à norma constitucional, aos direitos fundamentais, é uma revolução. Porque demarcado como cláusula pétrea, ele pode revisar, ele pode emendar, e ainda assim ele não poderia afastar em nenhum momento, na sua decisão, os direitos fundamentais. É preciso uma revolução. Uma revolução. Só isso afastaria os direitos fundamentais. E agora eu entro na minha parte mais crítica.